GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 108, Capítulo 6. Psiquismo. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio vamos falar do capítulo 6, o Psiquismo. As regras descritas nesse capítulo se referem aos personagens dotados de poderes psíquicos em mundos onde isso é uma realidade. Se não estiver fazendo um personagem psi, você pode ignorar esse capítulo. O psiquismo ou poderes psíquicos abrange as habilidades paranormais da mente, como a telepatia e a percepção sensorial. Eles podem ser resultados de mutações ou do dom possuído por alguns indivíduos raros, poderes comuns a toda uma civilização, raça ou grupo, ou até resultado de experimentos. O mestre é quem decide se o psiquismo existe em um determinado cenário e quem é passível de ter poderes psíquicos. Se esses poderes forem raros, o mestre tem a liberdade para exigir alguns antecedentes em comum. Poderes, habilidades e talentos. Os 6 poderes psíquicos básicos são antipsi, percepção extrasensorial, cura psíquica, psicocinese, telepatia e teleporte. Em alguns cenários podem existir outros tipos. Cada um desses poderes é definido por 3 elementos. Um conjunto de vantagens que representa as diferentes maneiras como um poder se manifesta. Uma limitação especial chamada de modificador de poder, que quando aplicada numa determinada vantagem, a transforma em uma habilidade psíquica abrangida pelo poder. Um talento que facilita a utilização de todas as habilidades psíquicas abrangidas pelo poder. Um personagem possui um determinado poder se tiver pelo menos uma das habilidades psíquicas contidas nele. É possível gastar pontos de personagem para acrescentar novas habilidades psíquicas a qualquer poder que ele já possua, mas não é possível comprar habilidades psíquicas associadas a novos poderes sem a permissão do mestre. Se tiver um determinado poder psíquico, o personagem pode começar com o talento psíquico associado a ele. Ele também pode gastar pontos de personagem para aprimorar esse talento. O personagem também pode começar com talento e nenhuma habilidade psíquica. Nesse caso, ele será um indivíduo latente, ou seja, terá um potencial psíquico, mas não poderes. Ele poderá gastar pontos de personagem adquiridos para comprar as habilidades psíquicas relacionadas ao poder para o qual tem talento. Por último, também é possível comprar essas habilidades psíquicas para o personagem com vantagens potenciais. Nesse caso, elas funcionam como se tivessem as limitações apenas inconsciente e incontrolável, até serem completamente pagas. Modificador de poder. Todas as habilidades psíquicas têm uma limitação especial chamada modificador de poder. Cada poder psíquico tem seu próprio modificador, que geralmente vale menos 10%. Uma vantagem com o modificador de poder se torna parte do poder selecionado e está sujeita às restrições descritas no parágrafo usando habilidades psíquicas. Trata-se de uma limitação, porque converte uma habilidade que só poderia ser obstruída por contramedidas específicas em outra que é suscetível à interferência de qualquer coisa que afeta especificamente esse poder ou todos os poderes psíquicos. Talentos psíquicos. Cada poder está associado a um talento psíquico, como por exemplo o talento para telepatia. O talento representa a habilidade natural ou adquirida de controlar o poder psíquico. Um personagem pode ter um talento sem habilidades psíquicas, ou seja, latente, ou habilidades psíquicas sem ter o talento. Ele tem um poder bruto, mas pouca capacidade para usá-lo. Um talento concede um bônus a qualquer teste para ativar um poder psíquico. Por exemplo, talento para telepatia 2 concede um bônus de mais 2 no uso de todas as habilidades telepáticas. Isso costuma modificar os testes de IQ, vontade e percepção. A maioria dos talentos custa 5 pontos por nível. Não é permitido comprar mais que 4 níveis em um determinado talento sem a permissão do mestre. Efeitos psicolaterais. Assim como as outras vantagens, as habilidades psíquicas podem ter ampliações e limitações. Por definição, todas as habilidades psíquicas têm um modificador de poder. O mestre pode determinar que algumas limitações são intrínsecas à maneira como o psiquismo funciona na campanha. Nesse caso, elas serão obrigatórias. Contudo, o psi também pode personalizar suas habilidades com limitações adicionais. As limitações apenas emergência, apenas inconsciente, custa fadiga, efeito incômodo, inconstante e incontrolável são limitações comuns na ficção, principalmente para crianças e adolescentes. Se você quiser que seu personagem comece com várias habilidades psíquicas, considere a compra de limitações rigorosas, como apenas emergência, apenas inconsciente e inconstante. Dessa forma, é possível comprar as habilidades do personagem por um custo baixo, mas ele não terá como usá-las com eficiência e talvez nem perceba que as tem. Posteriormente, ele pode recomprar as limitações e comprar talentos para melhorar suas habilidades. Se a habilidade psíquica estiver dividida em níveis, é permitido comprar alguns níveis com limitações e outros sem, contanto que todos tenham o modificador de poder. Por exemplo, o Psi pode ter 5 níveis de telecinese sem qualquer limitação e mais 20 níveis com as limitações inconsciente e incontrolável. É possível usar pontos de personagem adquiridos para recomprar qualquer limitação que, na opinião do mestre, possa ser eliminada com a prática. Por exemplo, incontrolável e inconstante. No entanto, não é permitido recomprar um modificador de poder ou qualquer limitação que o mestre considere fundamental à maneira como o psiquismo funciona na campanha.
Ganhando novas habilidades psíquicas. É possível usar pontos de personagem adquiridos para acrescentar ampliações às habilidades psíquicas do personagem ou para comprar níveis maiores de habilidades que estão disponíveis em vários níveis. Também é possível comprar novos talentos associados a poderes que o personagem já possui. Por último, se o personagem já tem um talento ou poder psíquico, ele pode comprar novas habilidades relacionadas a esse poder. No entanto, como acontece com a maioria das vantagens, as habilidades psíquicas são inatas. Em circunstâncias normais, não é permitido acrescentar habilidades a poderes que o personagem ainda não possui. Dito isso, o mestre pode permitir que o personagem ganhe novos poderes por meio de uma experiência perigosa de superciência, por intervenção divina, etc. Usando habilidades psíquicas. Uma habilidade psíquica é uma vantagem com um modificador. Ela funciona exatamente como a forma comum de vantagem, com algumas exceções. Uma pessoa com vantagem em resistência ao psiquismo recebe um bônus em todos os testes para resistir às habilidades psíquicas, quer seja o alvo ou esteja por acaso na área de efeito. Essa vantagem não surte efeito nas habilidades que não permitem um teste de resistência. As vantagens neutralizar e estática psíquica interferem nas habilidades psíquicas. Essas características podem fazer parte do poder anti-psi ou ter outras origens. Outras vantagens, tecnologias, etc., que afetam especificamente o psiquismo de forma geral, ou um poder em particular, também podem capacitar um psi. Por exemplo, em cenários de ficção científica, são comuns os escudos mentais tecnológicos que afetam apenas a telepatia. Poderes psíquicos. A seguir, apresentamos 6 poderes psíquicos. As habilidades indicadas para cada um deles são apenas diretrizes. O mestre tem a liberdade para modificar essas listas ou permitir que os próprios jogadores o façam. Anti-psi. Esse é o poder de interferir com alguns tipos de uso do psiquismo. Alguns pesquisadores psíquicos consideram manifestações inconscientes incontroláveis desse poder podem ser comuns. E por esse motivo, muitos psis passam despercebidos. Um personagem com esse poder provavelmente não acredita no psiquismo, pois são raras as manifestações que acontecem perto dele. Os psis tendem a evitar anti-psis chamados de bloqueadores ou cigarras. Não existe o talento anti-psi, pois a maioria dessas habilidades funciona de maneira passiva. Habilidades anti-psi. As vantagens a seguir também podem ser habilidades de anti-psi. Estática psíquica, neutralizar, obscurecer, versus para-radar ou qualquer tipo de detecção psíquica e resistente ao psiquismo. Modificador de poder, nenhum, já que as habilidades anti-psi não podem ser bloqueadas. Cura psíquica. Essa é a habilidade para curar ferimentos e doenças e, mais frequentemente, canalizar a energia psíquica positiva para garantir o próprio bem-estar, assim como de outras pessoas. Um curandeiro espiritual pode ter essa habilidade mesmo que acredite estar canalizando o poder divino. Talento para cura psíquica. 5 pontos por nível. O personagem tem um talento natural para cura psíquica e recebe um bônus de +1 por nível quando usar qualquer habilidade desse tipo. O personagem pode usar seus pontos de personagem adquiridos para comprar novas habilidades de cura psíquica, mesmo que não tenha sido criado com elas. Habilidade de cura psíquica. As vantagens a seguir também podem ser habilidades de cura psíquica, controle do metabolismo, cura, detectar, para doenças, envenenamento, etc., regeneração, resistente contra a maioria dos efeitos físicos não nocivos e restaurar membros. Modificador de poder, cura psíquica. A vantagem é uma habilidade psíquica relacionada ao poder cura psíquica. Qualquer coisa que bloquear a cura psíquica faz o mesmo com essas vantagens. Por outro lado, ela pode se beneficiar do talento para a cura psíquica, menos 10%. Percepção extrasensorial, PES, abrange as várias habilidades de sexto sentido. Esses são os tipos mais comuns relatados de fenômenos psíquicos. O mestre deve fazer todos os testes de habilidade de percepção extrasensorial em segredo. Quanto melhor o resultado, mais preciso e útil a informação obtida. No caso de um fracasso, o mestre deve dizer: você não descobriu nada, mas se um teste de psicometria ou precognição fracassar por uma margem de 5 ou mais, ele deve mentir. Talento para percepção extrasensorial, 5 pontos por nível. O personagem tem um talento natural para percepção extrasensorial e recebe um bônus de +1 por nível quando usar qualquer habilidade de percepção extrasensorial. O personagem pode usar seus pontos de personagem adquiridos para comprar novas habilidades de percepção extrasensorial, mesmo que não tenha sido criado com elas. Habilidade de percepção extrasensorial. As vantagens a seguir também podem ser habilidades de percepção extrasensorial. Canalização, clarisciência, detectar, para psis, atividade psíquica, etc. Médium, memória racial, noção do perigo, oráculo, para-radar, veja sentido de monitoramento, pré-cognição, psicometria e ver o invisível e visão penetrante. Modificadores de poder. PES. A vantagem é uma habilidade psíquica relacionada ao poder percepção extrasensorial. Qualquer coisa que bloquear a percepção extrasensorial faz o mesmo com a vantagem. Por outro lado, ela pode se beneficiar do talento para a percepção extrasensorial, menos 10%. Psicocinese. Esse é o poder da mente sobre a matéria e se manifesta geralmente por meio da telecinese, a habilidade de deslocar objetos com a força da mente. Muitos parapsicólogos relacionam a psicocinese ao fenômeno poltergeist, como a levitação e como a criação de fogo, pirocinese. Psicocinese também pode estar relacionada a crianças ou adolescentes perturbados, para os quais é comum a limitação incontrolável.
Talento para psicocinese, 5 pontos por nível. O personagem tem um talento natural para psicocinese e recebe um bônus de mais 1 por nível quando usar qualquer habilidade desse tipo, inclusive nos testes de DX para as habilidades de psicocinese. O personagem pode usar seus pontos de personagem adquiridos para comprar novas habilidades de psicocinese mesmo que não tenha sido criado com elas. A habilidade de psicocinese. As vantagens a seguir também podem ser habilidades de psicocinese. Ataque nato, caminhar no ar, caminhar sobre líquidos, controle térmico, deslocamento ampliado, ar ou água, por exemplo, resistência a dano com ampliação, campo de força, retenção, sentido de vibração, super salto, telecinese e voo. Modificador de poder psicocinético. A vantagem é uma habilidade psíquica relacionada com poder psicocinese. Qualquer coisa que bloqueie a psicocinese faz o mesmo com a vantagem. Por outro lado, ele pode se beneficiar do talento para a psicocinese, menos 10%. Telepatia. A telepatia é o poder de comunicação e controle mental. Na maioria dos cenários, ela funciona apenas com seres vivos e inteligentes como humanos ou animais. Se por alguma razão o personagem tentar utilizá-la como uma gravação, um boneco, ela fracassa automaticamente. Na maioria das situações em que envolve a telepatia, a distância é muito variável. Telepatas são capazes de enviar sinais para o outro lado do mundo, até mesmo pelo espaço sideral. A ligação emocional entre o emissor e o receptor é muito mais importante do que a distância. Talento para telepatia, 5 pontos por nível. O personagem tem um talento natural para telepatia e recebe um bônus de mais 1 por nível quando usar qualquer habilidade desse tipo. O personagem pode usar seus pontos de personagem adquiridos para comprar novas habilidades de telepatia, mesmo que não tenha sido criado com elas. Habilidades de telepatia. As vantagens a seguir também podem ser habilidades de telepatia. Controle da mente, diapsiquia, telecomunicação, elo mental, empatia, empatia com animais, escudo mental, falar com animais, invisibilidade, leitura da mente, possessão, sonda mental, terror, vínculo especial. Uma tribulação, ataque nato, também pode ser considerada se a habilidade tiver ampliação, imprecação. E só causar fadiga, atordoamento, incapacitação, uma desvantagem mental temporária ou um redutor de DX, IQ ou vontade. Modificador de poder, telepático. A vantagem é uma habilidade psíquica relacionada com poder telepatia. Qualquer coisa que bloqueie a telepatia faz o mesmo com a vantagem, particularmente o escudo mental. Por outro lado, ela pode se beneficiar do talento para telepatia, menos 10%. Teleporte é o poder de se deslocar mentalmente ou outras coisas através do espaço, do tempo ou das dimensões, sem percorrer a distância entre os pontos de partida e de chegada. Talento para o teleporte, 5 pontos por nível. O personagem tem um talento natural para o teleporte e recebe um bônus de mais 1 por nível quando usar qualquer habilidade desse tipo. O personagem pode usar seus pontos de personagem adquiridos para comprar novas habilidades de teleporte, mesmo que não tenha sido criado com elas. A habilidade de teleporte, as vantagens a seguir também podem ser habilidades de teleporte. Arrebatador, dobra e saltador. Modificador de poder, teleporte psíquico. A vantagem é uma habilidade psíquica relacionada com o poder de teleporte. Qualquer coisa que bloqueie o teleporte faz o mesmo com a vantagem. Por outro lado, ela pode se beneficiar do talento para o teleporte, menos 10%. Além disso, o livro traz aqui um glossário de terminologia psíquica. Antipsi, o poder para interferir com outros poderes psíquicos, também utilizado para descrever um psi que tem esse poder. Cigarra, uma pessoa com poderes antipsi que não consegue controlá-los, também chamado de bloqueador. Cura psíquica, habilidade para curar ferimentos e doenças com a habilidade da mente. Latente, uma pessoa com talento psíquico, mas nenhuma habilidade psíquica propriamente dita. Os psíquicos cujas habilidades têm limitação, apenas inconsciente, podem parecer latentes. Percepção extrasensorial, o poder de ver, ouvir ou saber coisas que não podem ser detectadas com os 5 sentidos. Psicocinese, o poder mental de afetar a matéria. Psi, abreviação de psiquismo, termo genérico usado para designar os poderes mentais incomuns. Serve também para indicar qualquer pessoa dotada de poderes psíquicos. Psiquismo, termo relacionado aos poderes psíquicos. Talento, uma vantagem que facilita a utilização de todas as habilidades psíquicas de um determinado tipo. Telepata, um psi capaz de ler ou influenciar a mente de outras pessoas. Telepatia, poder de comunicação e do controle mental. Teleporte, o poder de transportar instantaneamente objetos pelo espaço e tempo ou dimensões. Sensitivo, uma pessoa com percepção extrasensorial. Ele aqui também faz uma comparação entre o psiquismo e magia. Muitos resultados idênticos podem ser alcançados pelas duas disciplinas indistintamente, como a cura de ferimentos, por exemplo. No entanto, as técnicas são diferentes. Uma mágica que detecta magia não revela um efeito psíquico e uma droga que neutraliza poderes psíquicos também não é capaz de afetar um mago. Os poderes psíquicos provêm de vantagens únicas que podem ser muito potentes mesmo se forem utilizadas por personagens que não têm talento. Já a magia se baseia no aprendizado de perícias individuais, as mágicas. Seja como for, os efeitos puramente físicos ou mentais são das duas disciplinas, podem interagir ou até se anular. Quando um pirocinético acende um fogo, esse fogo é igual a qualquer outro fogo, e as mágicas de água podem apagá-lo normalmente. Da mesma forma, quando um mago utiliza uma leitura de mente, um escudo mental telepático pode resistir a ela. E qual é o melhor? A magia é capaz de produzir uma gama mais ampla de efeitos e tem um custo em pontos inferior. E um mago comum, em geral, sabe muito mais mágicas do que um
típico conhece de habilidades psíquicas. Então a magia é melhor? Não exatamente. A magia consome muita energia e tempo. A maior parte das habilidades psíquicas, assim como as demais vantagens, normalmente exige pouca ou nenhuma concentração. Os poderes psíquicos não exigem rituais e não dependem do nível de mana, o que permite que o psi haja mesmo quando estiver amarrado e amordaçado, ou atuando numa área sem mana. Por último, as duas disciplinas têm seus pontos fortes e fracos, e qualquer indivíduo que conseguir dominar o psiquismo e a magia será um sujeito formidável. Outros poderes. O mestre tem a liberdade para criar novos poderes psíquicos. Para isso, basta dar um nome ao poder, listar as vantagens relacionadas a ele e atribuir um talento e um modificador de poder. Esse procedimento também serve para os poderes não psíquicos. Consulte algumas ideias na seção Origem das Vantagens, que nós já falamos quando falamos de vantagens. O talento deve custar 5 pontos por nível, exceto se abranger poderes muito amplos. O modificador depende da raridade das contramedidas relacionadas ao poder. Se forem comuns, o modificador é de menos 10%. Se as contramedidas incluírem variantes de estática psíquica e neutralizar capazes de sobrepujar os poderes, ou menos 5% nos demais casos. Se forem raras, não há um modificador. Se forem inexistentes, a ampliação cósmica pode ser aplicada. Por exemplo, os super-heróis dos quadrinhos costumam ter poderes que incluem ataques, retenção, ataque inato, defesa, resistência a dano, resistente e deslocamento, voo ou interposição. E sentidos especiais, detectar ou sentidos de monitoramento associados a tipos de energia ou elementos específicos. Cada um desses poderes é bloqueado pelo poder oposto, por exemplo, os poderes de gelo bloqueiam os poderes do fogo. Todos os poderes de super-heróis são suscetíveis a formas variantes de neutralizar e estáticas psíquicas. Então, nós terminamos por aqui esse episódio do Regras do GURPS, quarta edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, considere nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Na próxima semana vamos falar sobre o capítulo de modelos. Então, fique conosco e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.